Eu vos saúdo no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. A honra e a glória nunca é do homem, porque como dissemos nessa manhã, o homem é pó, nós não somos ninguém. A honra e a glória é e sempre será do Senhor Jesus. Quero agradecer nessa tarde, a última oportunidade que estou aqui, na Igreja Batista da Floresta, ao reverendo Glaico Terra Pinto, ao seu filho, o reverendo Ciro, ao pastor Toninho, que foi o meio que Deus usou para o convite, por essa oportunidade de termos estado com vocês durante esses dias. Quero agradecer de todo o coração à mesa diretiva da igreja, aos líderes, aos pastores, suas esposas e todos vocês que têm apoiado durante a nossa visita aqui em Belo Horizonte. A Damaris, minha esposa, eu a havia trazido ao Brasil para ela conhecer o Brasil em 93. Ela gostou muito do Rio Grande do Sul, mas depois de ter conhecido Belo Horizonte, disse: o Rio Grande do Sul é bonito, mas Belo Horizonte é mais bonito. Mas ainda eu disse para ela: Rio Grande do Sul e Belo Horizonte, o Brasil é muito maior, ainda falta muitos lugares para conhecer. Minha querida mãe está ali, o pastor já apresentou, obrigado. Ela é responsável da Igreja Batista do interior de Rio Grande do Sul, de Santa Maria. E a Catherine e o Júnior são os futuros missionários, que eu espero que Jesus venha antes que a minha filha tenha namorado e case. Estamos crendo. A Bíblia diz que nós não vamos passar a grande tribulação, então eu estou esperando. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10, e vamos começar com o versículo 30, capítulo 10, exatamente, versículo 38. Agradeço as palavras do pastor Ciro, de introdução. O meu doutorado não é em medicina, meu doutorado é em missiologia. O meu desejo era chegar a ser médico, esse era o meu desejo. Meu doutorado é em missiologia, não em medicina, para deixarmos claras as coisas. A Damaris é uma grande mulher de Deus. Damaris, vem cá um pouquinho, por favor. Vem cá, vem. Ela fala um pouco de português, mas ela é uma mulher de Deus fora de série. Deus tem dado uma mulher fora de série. O pai dela foi pastor durante um tempo em Cuba. Eles foram perseguidos grandemente durante 20 anos, sofreram baixo o sistema de Fidel Castro comunista. Ela foi de criança para os Estados Unidos, se tornou cidadã norte-americana, e Deus me deu uma mulher fora de série. Pastor Ciro no primeiro dia disse que sua esposa era a mais bonita do mundo. Estou de acordo, e a minha também, e a dos pastores que estão aqui também. Nós nos casamos com as mulheres mais belas do mundo, por isso nós estamos aqui. Eu quero que ela dê uma palavrinha, Damaris, honrá-la nessa noite. Saiba que de trás de um homem de Deus sempre há uma mulher de Deus. Português. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer para mim estar aqui em Belo Horizonte. É uma cidade muito bonita, eu gostei muito. E também gostei muito de vocês. Eu he sentido o amor de vocês. Eu quero dizer que eu amo muito e que eu levo para lá, para os Estados Unidos, um recuerdo muito lindo, uma lembrança muito linda de Belo Horizonte. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Já pode falar português. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Outras traduções dizem pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então a fé é o requisito do crente, é o requisito do homem de Deus. Pastor Ciro acaba de dizer: meu coração está cheio de fé. Mas se o justo recuar, a minha alma não se agradará dele. Versículo 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta tarde. Obrigado por ter me trazido à minha pátria e ao meu Brasil, Jesus. Obrigado por esses irmãos tão lindos e queridos de Belo Horizonte, que cativaram o nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ter estado aqui. Obrigado, Senhor, pelo pastor Glaico Terra Pinto, sua esposa, seus filhos. Obrigado pela sua família, pastor Ciro, sua esposa. Obrigado pelo pastor Toninho. Obrigado por todos os pastores que nos têm amado durante este tempo. Senhor, hoje é o último dia que estamos em Belo Horizonte, mas nós levamos essa cidade no nosso coração.
Senhor, abençoa o teu povo grandemente e derrama da tua palavra, assim como tu fizeste desde o domingo à noite e fizeste durante toda a semana. Obrigado porque tu nos guardaste daquele acidente nesta sexta-feira. Obrigado porque o diabo não pôde nos destruir, Senhor, porque o teu poder é grande. O diabo quis que nós saíssemos de Belo Horizonte, mas quem deve sair é Ele, no nome de Jesus. Ai, muito obrigado. Nós te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Obrigado. Quero agradecer, irmãos, aqueles que têm colaborado com os áudios, perdão, desculpa, e os cassetes do nosso ministério. Eu quero agradecer de todo o coração a colaboração que vocês têm dado durante, perdão, esses dias. Ao final você pode levar essa folhinha, ainda temos alguns vídeos, e você poderá levá-la. De um lado estão os vídeos cassetes e do outro lado estão os áudios cassetes. Perdão. A mãe é responsável de uma igreja batista lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria. Com licença. E ela tem editado essas histórias que chamam-se histórias bíblicas para a garotada. É muito importante. Eu tenho falado, perdão, durante essa semana sobre o poder do diabo nos Nintendos e nos vídeos da Disney. Eu quero agradecer de todo o coração aquelas pessoas que receberam a mensagem e que mudaram durante essa semana, porque para isso é palavra, para você mudar. A mãe ainda tem alguns cassetes das histórias bíblicas para a garotada e alguns cassetes da escatologia que ela tem editado. Ela tem o seu programa de rádio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e através da sua compra, da sua colaboração a ela, ela pode seguir com o programa de rádio que ela tem, perdão, lá em Santa Maria. Alguma coisa está na minha garganta, não sei o que é. Eu acho que estou um pouco cansado também. Essa manhã pregamos aqui agora e depois vamos a Floramar. Como diz o gaúcho, me estão tirando o couro aqui em Belo Horizonte. Mas não tem problema, depois eu recupero. Os vídeos estão terminando. Eu quero agradecer alguns vídeos. Esse é o da Rússia, que nós estamos pregando lá, perdão, na União Soviética, quando pregamos no Kremlin. Em nome de Jesus. É incrível. Essa manhã foi uma vitória tremenda aqui de manhã. Você não esteve aqui e eu compartilhei na sexta-feira. O diabo nos quis matar. A minha esposa, Cátia, e o Júlio, e a minha mãe na Kombi. Eu já lhe vou contar alguns detalhes mais tarde. O segundo se chama Não é nada impossível para Deus. E o terceiro, Ele vino a ser-te livre. E alguns outros vídeos, se você nos ajudasse para seguirmos adiante. Nós temos pregado em 49 nações, em todos os continentes do mundo. E à medida que você colabora conosco, que nós possamos seguir adiante. Os títulos que ainda ficam é: quem é Jesus? O gozo do Senhor no meio das provas e tribulações. Como está o altar na tua vida espiritual? A vitória do poder do sangue de Jesus. A vitória de Cristo sobre os demônios. O poder da unção de Deus trará o avivamento. O discernimento da luta espiritual. O poder do louvor. O Espírito Santo nos ajuda na oração. A grandeza dos atributos de Deus. Seu incomparável poder. A determinação da oração e perseverança. E o poder extraordinário da fé. E este que eu tenho dado ênfases durante todos esses dias, somente sobram alguns poucos, mas eu quero lhe ministrar, mesmo que não haja mais vídeos, eu quero lhe ministrar um pouco nessa manhã. É: que ven tus hijos en los Nintendos e en los dibujos animados da televisão? Que os seus filhos estão vendo nos desenhos animados da televisão? Eu quero lhe dizer que você, se você não tem ouvido o que está contido nos vídeos da Disney, quantos não ouviram ainda essa exposição deste vídeo sobre as mensagens ocultas dos vídeos da Disney? Levante as suas mãos. Todos, quase a maioria, porque outras pessoas que vêm, não é? Manhã, tarde e noite.
Mesmo que os vídeos terminaram, somente tem 4, não importa, eu quero que você seja livre. Quando eu anuncio esse vídeo para você, eu ministro a sua vida. Os vídeos da Disney, há mensagens subliminais, mensagens ocultas, mensagens feitas pelo poder do diabo mesmo, para destruir a tua casa e para destruir os teus filhos. Nessa manhã eu falei de alguns, e durante toda a semana eu tenho falado sobre os vídeos da Disney. Para vocês que não vieram esses dias, esse é Mickey Mouse, está apresentando o último vídeo da Disney que saiu lá nos Estados Unidos, se chama Growing Up Gay, Crescendo Homossexual. Agora a Disney criou 2 Mickey Mouse homossexuais e 2 Minnie Mouse lésbicas. Então a Disney está ensinando o homossexualismo e o lesbianismo para as crianças. À medida que a Disney fala de Bambi e Mickey Mouse, eles produziram um filme chamado Priest, Sacerdote, onde houve 2 padres mantendo relações sexuais. Os católicos ficaram muito bravos com eles. Também eles têm editado na revista Out, revista para homossexuais na Europa, eles editaram o que foram esses filmes de Crying Game e Pulp Fiction, onde há um transvesti e onde há também uma violentação de um homem homossexual. A Disney está envolvida com a nova era, com o satanismo, com pornografia e com o ocultismo. A Disney é um império satânico. Você não conhece a Disney? A Disney é o império do inferno, o império feito para destruir a tua casa, para destruir os teus filhos. Em 1994, a Disney começou a dar os desfiles de homossexuais e lésbicas, e também Tom Schumacher, que é o vice-presidente daqueles que desenham os animais da Disney, ele é casado com um homem, ele tem o seu esposo. No ano passado, no desfile dos homossexuais e lésbicas, a Disney não avisou aos pais que seria este dia, o desfile das lésbicas e homossexuais, e quando as crianças chegaram, levaram o impacto de ver homens beijando-se com homens e mulheres com mulheres. Por quê? Porque a Disney ensina este estilo de vida. A Disney tem uma obsessão sexual, uma imoralidade. Eles convidaram todos os adolescentes, homens, crianças, meninos, para explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Escute o que eu lhe vou dizer. Uma criança lá nos Estados Unidos, de 11 para 12 anos de idade, ele começou a ver os vídeos da Disney, ele seguiu vendo os vídeos da Disney, depois ele foi para os CDs, e os Nintendos, e os Segas, e Super Nintendos, e seguiu. Ele tinha 12 anos de idade. Ele se tornou traficante de drogas em Los Angeles. Ele ia à escola dominical com a mãe dele, e a mãe dele não sabia que ele era traficante de drogas. Ele foi fazer um negócio em um hotel chamado Days Inn, em Santa Ana, Califórnia, e lhe deram um tiro na cabeça dele e ele morreu. A mãe chorava ao lado do caixão do seu filho e dizia: Deus me deu e o diabo me tirou. Quando ela chegou em casa, ela não podia abrir o closet, onde você coloca a roupa, o armário. Não podia abrir, porque estava fechado com candeado. Sim, estava fechado. Ela tomou um martelo e quebrou, rompeu o candeado. Sabe o que ela encontrou? Altares a Satanás. O moço era satanista, o haviam introduzido ao satanismo no junior high, com 12 anos de idade. Quando ele entrou na escola, antes do científico, o introduziram ao satanismo. Escute, em um dos altares com velas negras havia um livro. O nome desse livro se chama How to Pray to Lucifer, the God of Death, at 12 midnight. Como orar a Satanás, Lucifer, o Deus da morte, às 12 da noite ou à meia-noite, todos os dias. Satanismo é real. Lá nos Estados Unidos agora há uma nova boneca que se chama Barbie. Escute o que eu lhe vou dizer. A Barbie agora que a criaram nos Estados Unidos, tem uma das Barbies que é lésbica. Escute. Existe a Barbie roqueira, existe a Barbie mergulhadora, existe a Barbie com uma guitarra e com um jacket negro. Eu pergunto, por que a Mattel, a companhia que produz a Barbie, por que não produz uma Barbie com a Bíblia debaixo do braço e indo a uma igreja? Você já perguntou por quê? Porque não vende. Simplesmente porque não vende. Agora acabaram de criar a Barbie lésbica. Escute, uma mãe em Chicago escreveu uma carta. Ela comprou a Barbie lésbica para a criança dela com 5 anos, quando ela tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. A criança dormia com ela todas as noites e se apaixonou por essa boneca, Barbie lésbica. E agora o namorado da Barbie é homossexual. Escute bem.
Escute o espírito que vem nessas bonecas. Escute. A mãe começou a desconfiar algo errado na vida da garota de 8 anos de idade. Ela levava a bonequinha para casa, para a caminha dela, para dormir. E a mãe começou a desconfiar. E orava com ela todas as noites e começou a desconfiar, até que a mãe um dia, essa senhora que nos escreveu, essa irmã em Cristo, orou por ela e saiu da porta e se escondeu ao lado da porta para ver o que ela estava fazendo com essa boneca Barbie. Sabe o que a menininha fez? Isso é a carta que ela me contou. Levantou a boneca, ela debaixo dos cobertores, e começou a beijar a boca da boneca Barbie. E começou a beijar os seios da boneca Barbie. Você já se deu conta que quando nós éramos crianças e minhas irmãs eram crianças, as bonecas não tinham seios? Você já parou para pensar? Você nunca pensou nisso? Você nunca parou para pensar que a boneca era lisa? Não tinha nada. Não tinha curvas sexuais como de uma mulher. Não tinha nada. Você sabe o que faz a boneca Barbie? Ela, escuta, promove, ela tira, ela influencia a sensualidade da menina antes do tempo. E ela tira a inocência da garota antes do tempo. Porque todas as menininhas que brincam com a Barbie desejam no profundo do seu coração ter um corpo como a Barbie, ter os seios como a Barbie e as curvas do seu corpo como a Barbie. Escute. Sabe que a mãe pegou a criança? Ela levantou a boneca. Escute bem, é a última vez que eu estou contigo essa tarde. Escute bem. Ela levantou a boneca e começou a beijar na boca da boneca. E depois começou a beijar os seios da boneca. E ela colocava a boneca como se estivesse beijando os seus seios. E ela baixava a boneca para beijar as suas partes sexuais. A mãe dela ficou horrorizada quando ela pegou a criança beijando a boneca Barbie, que é lésbica, uma nova agora que sai nos Estados Unidos. A mãe entrou no quarto, essa senhora que nos escreveu, e disse: "O que você está fazendo?" E a menininha jogou a boneca ao lado. "Não, eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada." "Não," disse a mãe dela, "você está fazendo algo?" Ela usou muita sabedoria, sentou com ela, conversou com ela, começou a orar. "Minha filha, eu quero que você me explique o que está acontecendo contigo." "Mãe, a culpa é sua, mãe, a culpa é sua. Você comprou essa boneca, e desde quando você comprou, eu tenho atração pelas meninas, eu tenho atração pelas mulheres. Eu quero, quando crescer, eu quero estar com uma mulher, mãe." Sabe onde ela recebeu isso? Brincando com a boneca Barbie. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, a Bíblia diz: "O meu povo se perde por falta de conhecimento." Existem bonecos e bonecas que são consagradas ao diabo, são consagradas ao demônio. Existem um boneco lá nos Estados Unidos que se chama o Simpson. Você conhece ele? Barstow Simpson. Também tem aqui no Brasil. É que os Estados Unidos exporta tudo que serve e tudo que não serve também. Ele exporta tudo. Ele exporta a bênção e exporta a maldição também. Barstow Simpson, um homem satanista, o criou nos Estados Unidos. Ele é um boneco rebelde. Ele chama seu pai de estúpido e de idiota. E uma palavra inglesa que chama Homer, que é uma palavra tão ofensiva, uma palavra ofensiva, obrigado, uma palavra tão ofensiva, Homer, que quer dizer a sua mãe é da rua. Essa é a palavra que quer dizer Homer. Veja bem, o homem que criou esses bonecos Simpson, que era satanista, se converteu a Jesus faz 2 anos atrás. Então ele criou lá no verão de 2 anos atrás o Barstow Simpson bom, o Barstow Simpson que orava na hora da comida, levava flores para a professora e beijava a mãe antes de ir à escola. Escute o que é o poder do diabo e a influência de Satanás nesse boneco. Lá o Fox Television receberam 100.000 cartas de todos os Estados Unidos dizendo: "Tirem o Simpson bom, nós queremos o Simpson mau e o Simpson rebelde, nós não queremos o Simpson bom." Sabe por quê? Porque esse é o espírito do diabo.
Esse é o Espírito que atua. Eu estava colocando gasolina no meu carro um dia desse lá na Califórnia, e uma mãe americana vinha arrastando um nenenzinho, uma criança de 4, 5 anos, pelas orelhas, e ele parou e disse assim: Mother, Barstow Simpson is right about you. You are stupid and idiot. Olhou a sua mãe e disse: Barstow Simpson tem razão sobre você, mãe. Você é uma estúpida e uma idiota. Porque o que as crianças vê e ouvem, eles serão. Porque é o poder psicológico da influência. Você já se perguntou por que todos os super-heróis são solteiros? Você nunca parou para pensar por que Hooker, por que Capitão América, por que o Homem-Aranha, por que o Batman, por que o Robin nunca tiveram mulheres, nunca tiveram namoradas? Você nunca parou para pensar, nunca parou para analisar? Porque quem os criou são homossexuais lesbianas. Você conhece a história de Batman e Robin? A história de Batman e Robin foi um homem multimilionário em Beverly Hills, na Califórnia, que ele nunca pôde ter filhos. Ele nunca pôde comunhão com uma mulher dar um filho a ele, porque tinha problemas fisiológicos, biológicos e físicos. Nunca pôde ter. Então ele adotou, em 1958, ele adotou uma criança que se chamava Robin. E quando o tempo passou, Robin se tornou seu amante homossexual. Quando os teus filhos estão brincando de Batman e Robin, eles estão recebendo a influência da homossexualidade de Batman e Robin. Você viu como o Homem-Aranha joga a teia de aranha? Ele joga a teia de aranha assim, com os dedos assim, abertos. Esse é o sinal do cornuto, o sinal do diabo. Eu quero lhe dar um conselho nesta noite em nome de Jesus. Esse movie que saiu agora, Gasper, já chegou aqui no Brasil, Gasper? Gasparzinho. A propaganda diz The Friendly Ghost, o fantasma amigável. Desde quando o fantasma é amigável? Se o fantasma não existe, é demônio que existe. Qual é a história? O garoto tem atração sexual, escuta bem, o Gasparzinho, o demônio, por uma mulher. Veja bem o ensinamento. Um diabo, um espírito do diabo com atração sexual com uma pessoa. Que isso é comprovado nos círculos de Umbanda, de feitiçaria e do satanismo. Deixa eu lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus nessa noite, aqui e agora. Escute bem. Sua casa, depois de toda essa semana que o Senhor lhe falou, se segue igual, o Senhor não terá mais responsabilidade contigo. Porque a palavra vem e ela vem para mudar. Ela vem para fazer a sua casa livre. Hoje de manhã eu falei sobre a Xuxa. A Xuxa é satanista. O nome dela não é Xuxa, é Maria dos Anjos. Xuxa, Oxu e Orixá e Xangô. Xuxa, o sangue de Jesus te repreenda. Ela come pedaços de cadáveres, você sabe muito bem. Cada pessoa que ela coloca a mão em uma criança, ela está consagrando ao demônio, ao diabo. Esse é o que ela é. Temos que expor as trevas. Xuxa era uma mulher que fazia filmes pornográficos antes de trabalhar com as crianças. Não seja enganado pelo diabo. O nome dela não é Xuxa, é Maria dos Anjos. Xuxa, Oxu e Orixá. Sangue de Jesus se repreenda. É a tecnologia desses demônios da macumbaria e feitiçaria. Uma criança comprou uma boneca em São Paulo, a mãe da criança. Dormiu agarradinha com a boneca. Quando chegou amanhã, a boneca matou a criança, aforcou a criança, levaram a mãe presa. Quando levaram a mãe presa, veio a resposta do laboratório em São Paulo, que 3 dias depois, que não havia sangue debaixo da fibra da unha de carne da mãe, se não havia sangue debaixo da fibra da unha da boneca, e chegaram à conclusão que a boneca enforcou a criança. E quando abrir a boneca, o sangue de Jesus está neste lugar. Havia um punhal de cabeça para baixo, o símbolo do pentagrama, que é o símbolo do diabo, e estava escrito na boneca Xuxa: louvado seja o diabo. Em nome de Jesus, não seja enganado pelo diabo. Ayrton Senna foi namorado dela. Quando ele descobriu que era ela, ele o deixou. Pelé foi seu namorado. Quando ele descobriu que ela era, ele o deixou. Em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para a sua casa ser livre, para os teus filhos serem livres, para as tuas crianças serem livres do poder do diabo. Em nome de Jesus. Se você não viu, última vez que eu estou contigo, este CD, está o diabo, você pode ver, é o diabo. CD, sabe como se chama esse diabo? Esse Nintendo? Como ir ao inferno. Como chegar lá.
Senta-te, relaxa-te e deixe que as legiões te possam possuir. Essa é a capa do filme da Pequena Sereia, The Little Mermaid. As colunas do palácio é o pênis do homem, o membro genital masculino do homem. É um vídeo de pornografia infantil. Eu falei esta manhã. Esse outro Nintendo, Diablo, Satanás. Esse outro Nintendo, Doom número 2, Satanás levando as almas ao inferno. E aqui diz, para você entender esse jogo, você deve descer às partes mais profundas do inferno. Eu lhe vou dizer, igreja, em nome de Jesus, o diabo não precisa tirar os teus filhos da igreja. Ele o está destruindo na sala da tua casa, na sala da tua própria casa. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, você vai tomar autoridade no poder do sangue de Jesus, e vai buscar o discernimento do Senhor, e vai caminhar no meio dos brinquedos da tua criança, e o Senhor lhe vai falar, e você vai limpar a sua casa, e você vai limpar em nome de Jesus, pelo poder da palavra, você vai limpar a sua casa, e nunca mais os seus filhos serão rebeldes, e nunca mais os seus filhos nunca mais terão medo e nunca mais deixarão de vir à igreja. Você sabe que a minha filha, aí está a Catherine, ela ficou tão apaixonada pelo vídeo de Beauty and the Beast, a Bela e a Fera, que um dia veio a mim e me disse: papi, eu não quero mais a Jesus, solamente Beauty and the Beast. O poder do diabo é tremendo, irmão. Ele está derrotado, porque o seu poder é limitado. Quem o venceu foi Cristo na cruz do Calvário. O diabo só tem poder na sua vida, o poder que você dá a ele a ter. É a brecha, nós demos a brecha, ele aproveitou a brecha. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu estava ganhando o mundo inteiro e perdendo a minha família. Quero agradecer novamente por essa oportunidade, irmãos, de estarmos aqui. Ore por nós. Terminando aqui agora, amanhã iremos ao Rio de Janeiro. Eu quero mostrar o Rio de Janeiro para minha esposa e juntamente com a mãe. Depois, em março, iremos a Washington DC, em uma cruzada. Em abril, iremos ao Texas. Em maio, vamos ir na Venezuela, no Pentecostés 97 de toda a Venezuela. E depois vamos em junho, iremos ao Alasca. Em julho, em Nova Jersey e Bolívia. Depois iremos em agosto, vamos ir a uma cruzada em British Columbia, Canadá. Setembro iremos ao Peru, a convenção de toda a América Latina, do Peru, do crescimento da igreja. Em outubro vamos ir a Londres, a uma cruzada em Bristol, Inglaterra. E vamos ir também a Neuville-les-Dieppe, na França, Paris e Bruxelas, em uma cruzada. Em Madrid, na Espanha. Depois, em novembro, vamos ir a Guatemala. E dezembro, vamos a Costa Rica. Ore por nós, irmãos, porque você não pode ir, mas você ora e juntos podemos destruir o poder do diabo. Juntos podemos fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Rapidamente eu quero decorrer alguns assuntos sobre o poder do que é a palavra quando você aplica no poder da fé. Saiba que a fé que muda, a fé que causa um transtorno no universo, a fé que abala, que move montanhas, a fé que move o coração de Deus, não é uma fé normal, é uma fé absoluta no poder da palavra de Deus. Ela deve estar fundada na palavra de Deus. Há duas fés: a fé salvadora, que você recebeu Jesus, aquele que crer no Senhor será salvo, mas há o poder da fé, há o dom da fé, do que grandes homens de Deus foram usados pelo Senhor, pelo poder da fé. Quando Deus me chamou ao ministério, há muitos anos atrás, no Rio Grande do Sul, quando eu era um garoto, alguns pastores disseram: como Deus pode usar você? Eles ainda estão lá. Deus me levou ao redor do mundo 16 vezes, deles ainda estão lá. Eu criei no poder, eu criei no poder extraordinário da fé, porque a fé move montanhas. Fé, você confessa o poder da fé. Se você fala que está enfermo, você estará enfermo. Se você fala em miséria, você estará em miséria. Se você fala de maldição, você estará abaixo de maldição. Mas você fala de bênção, de poder, de prosperidade, de fé, Deus te vai abençoar, Deus te vai prover, Deus te vai prosperar, vai curar a tua enfermidade, vai salvar a tua família. A Igreja Batista da Floresta está orando por um templo maior, não é assim, pastor Ciro? Lá em Nova Jersey, quando eu era um garoto, em 1984, quando eu cheguei nos Estados Unidos,
Um pastor amigo meu estava com o carro, levando-me para o culto domingo de manhã. Escute o que aconteceu. Ele parou o carro diante de uma sinagoga judaica. E ele disse: Josué, se você crer comigo, vamos orar por essa sinagoga, porque eu quero essa sinagoga para mim. Minha igreja está pequena e eu preciso de muito mais lugares para a minha igreja. Eu disse: cuidado, pastor, em orar, porque a sinagoga é judaica. Não vá colocar os seus dedos sobre os judeus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele disse: não, nós vamos orar com muita cautela. Tudo que nós vamos pedir é que eles esvaziam as sinagogas. Agora Deus saberá como vai esvaziar. Vamos orar para que eles regressem a Israel, ou muda de bairro. Esse é o Brooklyn, Nova York. Há muitos judeus, pastor Círio sabe disso, escuta bem. Nós oramos, colocamos nossas mãos naquela sinagoga, era para 3.000 pessoas. Oramos ali e colocamos nossas mãos. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois, repentinamente, colocaram um letreiro do lado de fora da sinagoga: for sale, para vender. E o pastor para com o seu carrinho e vê para vender e o número de telefone. Eu sei que funciona diferente as coisas imobiliárias daqui e lá nos Estados Unidos. Ele foi ver o rabino. Rabino se diz? Rabbi? Ele foi vê-lo para ver quanto era a sinagoga. O rabino olhou para ele e disse: são 230 ou 40 mil dólares de entrada, e o templo é mais ou menos como uns 2 milhões e 600 mil dólares. O pastor tinha de 14 mil dólares no banco da igreja. E o rabino olhou para ele e disse: é somente 2 milhões e 800 mil. O pastor olhou para ele e disse: only? Somente? Only? That's no problem, disse ele. Só 2 milhões? Oh, that's nothing. Disse: isso não é nada. Quando saiu do carro e sentou no seu carrinho: Jesus, 2 milhões de dólares. Não é nada. E o Senhor veio a ele e Deus lhe deu uma escritura, o que eu acabo de eu lhe dar. Hebreus 10, 38. Justo verá por fé. Deus disse para ele: espere 1 mês e volte à sinagoga. Volte a falar com o rabino responsável da imobiliária. Não sei se é uma imobiliária aqui o que vende. É, mais ou menos assim. Aí ele voltou, não havia vendido a sinagoga. Aí quando o rabino viu, de novo disse: oh pastor, sim, eu lembro mais ou menos de você veio. Boas notícias? Disse o pastor: quão boas são? A sinagoga baixou 200 mil dólares. Disse o pastor: oh, que bom, quanto é agora? 2 milhões e 600 mil. Only? Somente? Voltou ao carro e: Senhor, 2 milhões e 600 mil dólares. Deus disse para ele: em 1 mês volte. Em 1 mês ele voltou. Quando ele chegou na imobiliária, o rabino veio ele e disse: I have good news for you. Tenho boas notícias para você. Baixou a sinagoga, 300 mil dólares. Não está vendendo. E o pastor disse para dentro de si: eu sei por que não está vendendo, porque ela é minha. Eu sei porque não vai vender, porque ela é minha. Quanto está agora? Well, bem, mais ou menos, how about, que talvez 2 milhões e 200 mil dólares e, digamos, você pode dar uns 185 mil dólares de entrada. O pastor olhou para ele: really? Mesmo? Only? Só isso? Voltou ao carro: Senhor, 2 milhões e 200 mil dólares. Deus disse para ele: volte 3 vezes mais, 1 mês cada uma. Ele disse: Senhor, eu pareço Moisés, quantas vezes eu tenho que ir ao faraó? Deus disse para ele: vá ao faraó até quando eu diga, vá. Quando ele chegou, o rabino já estava desesperado porque não vendia. Deus trancou. Quando é de Deus, é de Deus. Quando alguma porta é de Deus e o diabo não pode abrir. Isaías 22 diz: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus dará um templo para a Igreja Batista da Floresta, em nome de Jesus. Deus o dará. Ele regressou mais 3 vezes. Quando ele regressou, o rabino disse: I have good news for you. Tenho boas notícias para você. A sinagoga está a 1 milhão e 800 dólares. Quantos de down payment? Para você, 50 mil dólares. Voltou ao carro de novo: Senhor, 50 mil dólares. O Senhor lhe disse: falta 2 vezes, volte. Chegou lá, cada vez que ele seguia, já o rabino dava para ele a paz do Senhor.
E colocava ele dentro do escritório e já dava paz ao Senhor para o homem. Voltou. Quanto está agora? Mais ou menos. Não está vendendo. Todos os familiares estão indo para Israel. Alguns têm morrido. Estamos emigrando. Porque está se cumprindo a escritura. Os judeus estão voltando a Israel. Ele disse: vamos deixar o assunto para $1.300.000. Já baixamos demais. Quanto você pode dar de down payment? Não sei. Você pode dar como $45.000? Faltava uma vez ainda para ir. Veja bem a fé. E ele ia dizer: ok. E Deus disse: falta uma. Não faça o negócio. Ele disse: ok. Tenho um compromisso, já regresso. Chegou ao carro: Senhor, $50.000. $1.300.000. Falta uma vez. Vá agora em fé. Quando chegou o pastor, deu a paz do Senhor para ele. Entrou dentro do escritório. Judeu, dentro do escritório, e disse: good news for you. Boa notícia para você. Já como o mercado fechou e já faz quase 8 meses que estamos nessa história que você vem mês aqui. Então nós vamos fazer um negócio. Nós vamos deixar a sinagoga para você por $600.000. São 2 milhões menos. E nós vamos deixar para você mais ou menos uns $15-20.000 de down payment. O pastor não podia crer. $20.000. $20.000, assine os papéis, busque o seu advogado, afirme o assunto imobiliário, sinagoga é sua. Deixa eu lhe dizer, my friend, saiu dali com uma sinagoga para 3.000 pessoas, com $2 milhões menos. Sabe o que Deus faz? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de poder. Quando você crê na palavra, e você crê e a confessa, Deus é Deus de poder. Grandes exemplos da fé, rapidamente. Veja lá o que diz em Mateus 8:2, rápido por favor. Veja o leproso, veja que homem de fé. Mateus capítulo 8 e versículo 2. Veja a sua fé tão poderosa e espontânea. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. Primeiro ele chamou Senhor, segundo ele se ajoelhou, e terceiro ele tinha fé. Só daqui dá para fazer um sermão. Ele chamou Senhor, ele se ajoelhou e ele tinha fé. Ele veio na atitude certa, na maneira certa, e ele veio à pessoa certa. Ele se ajoelhou: Senhor, tu podes. Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero, seja limpo. É no poder da fé. É no poder. Você crê que a palavra é como ela deve ser, e você deve crer na palavra como a palavra está escrita. Se Deus dará um templo de 5.000 pessoas, ou 6 ou 10.000 pessoas para a Igreja Batista, e Deus falou, você deve crer, você deve ter fé, como esses pastores têm fé. Se os muçulmanos têm sinagogas, têm mesquitas para 50.000 pessoas, para 15.000 pessoas, se os muçulmanos têm templos enormes e mesquitas, e os budistas para 50.000, 60.000 pessoas, como é que o Senhor Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, não dará uma igreja poderosa e grande para a Igreja Batista da Floresta? Você deve crer na palavra. Creia na palavra. Porque a palavra de Deus, você não a pode mudar. Segundo lugar, o centurião. Mateus capítulo 8, versículo 10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Uma fé extraordinária. Uma mulher lá nos Estados Unidos. Você sabe que lá é muito caro arrumar os dentes. Eu não sei aqui no Brasil se é caro, mas lá é muito caro. É muito caro. Os dentes delas estavam cheios de cáries, e ela tinha que obturar os dentes. Ela foi ao dentista, o dentista disse: mais ou menos, para arrumar todos os seus dentes, $7.000. $7.000 é o que ela ganhava o ano inteiro, o seu salário. Ela foi ao Senhor, e o Senhor disse: creia na minha palavra. Se você crê que eu ressuscito mortos, eu posso obturar dentes também. Para Deus é igual, não é igual curar um câncer do que obturar dentes? Foi a uma cruzada de um homem chamado Didi Ávila, lá nos Estados Unidos. Um homem de Deus tremendo. Um homem de Deus tão tremendo que quando ele foi à Argentina, uma mulher subiu acima da plataforma só com o toco do braço. E quando ela desceu, o braço saiu de dentro para fora. Você entendeu? Glory to God. Deus é poder. Deus é poder, aleluia. Ela foi a ele e disse: evangelista, eu tenho um problema, não posso arrumar os meus dentes. Tenho que dar comida aos meus filhos. É impossível que eu pague $7.000. Ele olhou a ela e disse: você crê que Deus pode fazer? Creio na palavra. Você crê? Creio que Deus o pode fazer. Então coloque as suas mãos no seu queixo. Você diz queixo? E ela colocou a mão no queixo. E ele orou por ela.
Quando ele orou por ela, alguns dentistas que estavam lá e médicos para observar se era milagre mesmo, veio com uma lanterna pequenininha assim. Terminou de orar e quando ele olhou dentro da boca da irmã, ele disse: incrível, incrível. Esse material que está aqui não é daqui da terra. E olhou com uma lanterna e disse: não pode ser. Todos os dentes dessa mulher estão obturados. E obturados de ouro puro. Mas esse ouro não é daqui de baixo. Esse ouro é diferente. E quando ele seguiu olhando, e seguiu olhando, e seguiu olhando, em cima estava escrito em hebraico: Yeshua Yamashiach Alemalechim Kadosh. Jesus o Messias. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Deus é poder. Deus é poder. A palavra de Deus é poder. E você deve crer o que ela diz. É poder. Nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Os profetas do Baal ainda seguem clamando a Baal. E faz anos que o fogo desceu do céu, aleluia. Terceiro lugar, Jairo, o chefe da sinagoga, Mateus 9:18. Leia lá. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo, veja bem, minha filha acaba de falecer, veio na atitude certa, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Que o Senhor lhe disse: creia somente, creia somente. Nós temos os vídeos das crianças lá na casa. Os vídeos das crianças em espanhol, você deve comprar isso em português, Family Entertainment. É todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento para crianças, todo. E tem essa parte quando Jesus chega e manda tirar todas as pessoas, onde a filha de Jairo estava morta. E as pessoas dizem: mas ela está morta. E Jesus disse: ela não está morta, ela duerme. E uma mulher diz assim: ¿crees que nós não sabemos nada da morte? E Jesus diz: vosotros sabéis da morte, pero eu sei da vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Creia que nós não sabemos nada da morte, ela está morta. Disse Jesus: vocês sabem sobre a morte, mas eu sei sobre a vida. Aleluia, aleluia, poder na palavra. Quando eu prego, eu desfruto do que eu prego. Eu desfruto porque eu vivo no poder da fé. Quando eu subo aqui, eu sou um homem completamente realizado, com a minha esposa e os meus filhos e a minha família. Eu prego porque ela é verdade, porque ela é poder, porque Deus cura, porque Ele prospera e Ele derrota o poder do diabo. Bendito seja o seu nome. Tomou a menina, Talita, Talita, cumi, até te digo, levanta-te. Deus é poder. Um filho de um pastor presbiteriano. Eu não sei se os presbiterianos aqui no Brasil creem em milagres, mas lá eles não creem. Um filho de um pastor presbiteriano correu a ele depois da escola dominical e disse: pai, a professora da escola dominical ensinou que Deus abriu o mar vermelho e que Deus fez um grande milagre. Seu pai disse: filho, você ainda é muito pequeno para dizer a palavra milagre. E milagres não existem. Deus não abriu o mar vermelho. Há épocas no mar vermelho em que a maré está baixinha. E Israel passou ao outro lado quando a maré, se disse maré? A maré estava baixinha. O menino ficou meditando. Na outra semana perguntou à professora da escola dominical: é que o pastor não sabia que a nova membra que ele havia recebido na igreja não era presbiteriana, era pentecostal. E foi cair na escola dominical das crianças. Ele foi e perguntou à professora: o meu pai disse que não há milagre. Claro, ela sabia que o pai dele era o pastor da igreja. Ele disse: seu pai crê de uma forma, mas a Bíblia diz outra coisa. Deus abriu ou não abriu o mar? Abriu. Daí ele voltou depois da escola dominical. A professora disse que abriu. Diz e me mostrou que abriu. E Deus fez duas colunas. Israel passou no meio. Vem cá, pai, eu vou te mostrar. E mostrou para ele. Daí ele diz: segue com essa coisa de milagre. E o garoto diz: muito bem, pai, se você não crê em milagres, Deus fez um milagre muito maior. Então, se Deus não abriu o mar vermelho, e qual é o milagre muito maior que ele fez então?
Sabe o que ele fez, pai? Se ele não abriu o mar vermelho, sepultou e matou todos os egípcios na maré bem baixinha do mar vermelho. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus é poder. De qualquer maneira, teve milagre. De qualquer maneira, houve milagre. Bendito seja o nome de Jesus. Quarto homem de fé, o homem cego, Mateus 9, 28. Leia lá a escritura, leia. E tendo ele entrado na casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Responderam: Senhor, eu creio que você pode fazer, eu creio que você pode curar, eu creio que você pode levantar, eu creio. A fé de um homem e de uma mulher de Deus na palavra é uma fé inabalável. Se há algo que o diabo quer tirar de você, é a sua fé, é a sua confiança na palavra. O que importa o que os canais de televisão dizem, o que importa é o que o mundo diz. Não importa, o que importa é o que diz a palavra. Algum dia o céu se abrirá, as buzinas irão tocar, aleluia. Ele descerá com voz de mando de arcanjo e trombeta. Você ouvirá o seu nome, eu ouvirei o meu, e nos apresentaremos diante dele. Yes, sir, sim, Senhor. E ele dirá: entra no gozo do teu Pai. Entra, servo bom e fiel, no gozo do teu Pai. A igreja sempre tem sido ridicularizada, sido zombada, mas ainda nós estamos aqui e para ficar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus é poder. Eu lembro-me quando eu estava na Holanda, eu era missionário da Jocum, e quando eu fui à Holanda, a conferência de Billy Graham, quando eu cheguei em 83, terminou meu dinheiro, terminou a passagem de avião, terminou tudo, eu fiquei hospedado na base da Jocum. No outro dia eu tinha fome. Sabe que gaúcho come, e come carne. Toda essa semana me levaram em churrascarias. Uma semana só de campanha não é nada. Não é nada. Toda semana é carretão, é farroupilha, laçador. Glória a Deus. Deus abençoe Belo Horizonte. Deus abençoe essa igreja, aleluia. Por isso hoje, pastor, eu prego 3 vezes, 4 vezes. Eu prego todo o milênio, todas as noites eu como dessa maneira. Não tem problema. Pode colocar os cultos. E no outro dia eu tinha uma fome terrível. E a minha barriga se pegava aqui na espinha dorsal. E eu olhei por cima da janela, onde ficava a base da Jocum. No outro lado, em Amsterdã, estava a praça central de trem, não é? E do outro lado havia a Emid, que todos conhecem, McDonald's. E eu disse: Senhor Jesus, o que é para ti um hambúrguerzinho pequenininho, com queijo, sem queijo, não importa. Um hambúrguerzinho pequenininho, French fries, a little Coke, come on, it's nothing. Não é nada. Orei 2 horas por um hambúrguer e uma coca e French fries e batatinhas fritas. Depois de 2 horas, alguém veio e tocou a porta. Você é o reverendo Josué Erion, que veio à conferência de Billy Graham? Sim, sim. Oh, nós aqui na base da Holanda, Jocum, nós temos o costume que quando vem missionário do outro continente, de outra parte do mundo, nós tiramos uns momentos livres para nos conhecer e convidamos esses missionários para comer no McDonald's. Aleluia. Até Deus conhece McDonald's, aleluia. Deus é poder, Deus é poder, poder da fé, poder da unção da fé. A fé move montanhas porque é poder. É a fé de Deus. Ele amaldiçoou aquela figueira e disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, você diga a esse monte: transpasse para outro lado, e ele fará. A tempestade estava levando a água para dentro do barco. Jesus se colocou de fé. Mar, shut up, fique quieto. E tu, vento, você me conhece, eu te criei. Calma-se. Na hora fez bonança. Quem é este homem que o mar e o vento lhe obedecem? Por isso aquela canção no Inário Batista que eu gosto demais: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Você conhece, não é? Bendito seja o seu nome. Mestre, o mar se revolta, as águas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está Deus, não está o diabo. E onde está o diabo, não está Deus. E onde está o diabo e chega Deus, ele tem que sair pelo poder da palavra. Fé.
Se você está enfermo nessa tarde, Deus lhe cura. Não importa que você tenha os sintomas. Sintomas. Não importa. Você deve crer na palavra. Crer como ela é. Quinto lugar, a mulher cananeia. Mateus 15, 28. Mateus 15, versículo 28. Veja o que diz a Escritura. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme queres. Deus provou esta mulher. Ela veio a ele e disse: Senhor, minha filha está atormentada com o demônio. Ele a ignorou. Ela veio de novo: Senhor, minha filha está atormentada com o demônio. Os discípulos disseram: repreenda esta mulher. Ela veio e ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Alguns teólogos dizem que Jesus estava provando. Claro que Jesus estava provando. Estava provando sua fé. Fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é justo dar de comida aos cães. Você sabe o que Jesus disse? Você sabe o que Jesus disse? Alguns teólogos dizem que ele ofendeu. Ele não ofendeu. Ele somente estava vendo até onde ela poderia ser suficientemente humilde para receber o que ela queria. Não é justo que os cães comem a comida dos filhos. Ah, mas pelo menos eles comem o que cai da mesa, o que sobra. Comoveu o coração de Jesus. Comoveu o coração de Jesus, aleluia. Porque ela se humilhou até o fim. Ela se humilhou. Se você quer algo de Deus, escute, vá a Deus, porque Ele não vai vir a você. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ele não precisa de ti nem de mim, nós precisamos dele. Veja bem, Naamã era leproso, chefe do exército da Síria. Lá estava Eliseu aquela manhã comendo, tomando seu cafezinho brasileiro, e tocou a porta a alguém. Geise saiu para vê-lo, e alguém estava lá e disse: Naamã está lá e quer que Eliseu vá colocar as suas mãos sobre ele para curar da sua lepra. Eliseu disse: estou ocupado tomando meu cafezinho brasileiro. Se ele quer ser curado, vá lá no rio Tietê, em São Paulo, e dá 3, 4, 5, 6, 7 mergulho, e ele vai ser curado. Você sabe o que Naamã fez? Vamos parar para pensar o que Naamã fez. Naamã era chefe do exército. Sabe o que ele era? Ministro de defesa. É igual a mesma coisa que para uma limusina aqui adiante da Igreja Batista Floresta e saia, como é que se diz? Ministro de defesa do Brasil, do Ministério de Defesa, do Exército, ou da Aeronáutica, ou da Marinha, os três juntos. Saia ele e diga: Reverendo Glaico Pinto Terra, Reverendo Ciro, o homem está enfermo. Saia e coloque as mãos sobre ele. Aí o pastor Ciro diz assim: diz para ele ir aqui na Lagoa da Pampulha, que está aqui, você vou lhe dizer como é que se chega ali, na Lagoa da Pampulha, e dê 7 mergulhaços ali. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa! Sabe o que o Eliseu fez? Mandou o ministro de defesa tomar banho. Isso foi o que ele fez. Não foi o que ele fez? Saiu Naamã brabo. Como é que eu vou tomar banho no Rio Jordão e vou me jogar lá 7 vezes? Os rios da Síria são melhor. Eliseu disse: o problema é teu. Você quer buscar a Deus? Tu busca Ele, porque Ele não te vai buscar. Começou a pensar Naamã. Uma menina lhe disse: você deveria ter feito caso do homem de Deus. Daí ele foi à noite escondido com seus assessores e deu 7 mergulhaços no Rio Jordão. Quando ele saiu no 7º, ele estava limpo, com a pele de uma criança. Não há nenhum poder curador nas águas do Jordão. Era fé. Era atuar pela fé. Deus te diz: você quer que eu te cure? Humilha-te diante de mim. Pague o preço. Rejeite tudo. Tire. Venha onde eu estou. As serpentes estavam mordendo Israel no deserto. Deus mandou a Moisés fazer uma serpente de prata. Até parece de bronze, até parece idolatria. Não havia nenhum poder curador na serpente de bronze. Era por fé. O que olhar seria curado. O que representava? A serpente na cruz, que é o poder do diabo derrotado. O poder do diabo cravado na cruz. O que representava a tua cura divina lá na cruz do Calvário. Veio aquele cego a Jesus
Jesus perguntou para ele: o que tu quer que eu faça por ti? Até a pergunta está fora de ordem. Diz os teólogos: o que você quer que eu faça? Que os meus olhos se abram. Ele estava passando por Jericó. Bartimeu clamou e o chamou: filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Veja bem, Nicodemos era cego. Bartimeu, era cego e sabia mais a escritura que os seus discípulos, porque chamou a Jesus por um nome messiânico, o chamou filho de Davi. E ele veio a ele, o levaram, o repreendiam. Quando viu que se afastava Jesus, ele clamou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se humilhou. Jesus parou e mandou chamar. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? Sabe por que Jesus perguntou? Porque Bartimeu tinha uma capa suja e velha, mas ele deixou aquela capa porque ele sabia que Jesus ia curar. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Escute, tu quer continuar na miséria e cego e mendigo, ou tu queres que eu te mude? Tu queres seguir vivendo naquela capa, ou tu queres que eu te mude? Tu queres seguir a mesma coisa, ou queres que eu te mude? Você quer seguir com os teus filhos rebeldes e enfermos e com temor, com os vídeos da Disney, Nintendo, ou queres que eu salve a tua casa? Aquele cego que veio a Jesus: Senhor, que os meus olhos se abram. Que fez Jesus? Cuspiu no chão, pegou a saliva e pá! Seguramente que o cego disse: o que você está fazendo comigo? Jesus o disse: vá na piscina de Siloé e lave o seu rosto. Se ele tivesse incredulidade e não teria fé, estaria cego até hoje e com os olhos sujos. Mas ele creu. Ele foi e pela fé ele creu na palavra e ele foi curado. Você deve crer na palavra. Conheço duas missionárias, escute, da Alemanha, de Munique. Em 1972, elas tinham que fazer uma viagem de Munique, escute bem, a Dinamarca e depois a Holanda. Estava caindo uma neve terrível, o lado de fora, inverno, janeiro na Alemanha. E elas estavam orando, duas missionárias orando. E o Senhor veio a elas e disse: você quer que eu supra? Sim. Cada um de nós duas, precisamos de $50 para ir à Dinamarca. Escute isso. O Senhor disse: não há problema, levante-se e se coloque lá no meio da neve, debaixo daquela árvore. Mas Senhor Jesus, para ti é igual, suprir lá do que suprir aqui. Por que tem que ser lá? Porque nós temos que sair daqui do quentinho da lareira. Vai, sai do seu lugar e vai lá. Porque o problema do homem é discutir com Deus. Nós queremos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda, Ele precisa de obediência. Obediência. Uzias quis ajudar a Deus quando a arca caiu da carreta de bois e Deus o matou quando ele colocou a mão. Não ajude a Deus, somente o obedeça. Obedeça o que ele te diz, somente, e tudo te irá bem. A moça se saiu, colocou no meio da neve. O Senhor disse para ela: dê um passo com o pé direito para trás. Quando ela tirou o pé direito, havia uma nota de $50 debaixo do pé. A outra missionária, Deus veio a ela e disse: tira o pé esquerdo, dá um pé para frente. E ela tirou o pé esquerdo e lá estava uma nota de $50 debaixo da neve. Elas começaram a chorar. Deus: não me pergunte como é que estava o dinheiro. Aí está, go home. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A fé é extraordinária. Quando você crê na palavra e você confessa a palavra e você crê que Deus te cura, que Deus te prospera, que Deus tem uma vida de vitória, que Ele quer curar os teus parentes. Eu creio na palavra que disse o pastor Ciro: este ano, em nome de Jesus, todos os nossos familiares serão salvos. Em nome de Jesus, eu confesso essa palavra aqui nessa tarde, que todos os nossos familiares serão salvos pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, diabo, tire as mãos dos nossos familiares. Em nome de Jesus, tire agora, pelo poder da fé. Eu confesso em nome de Jesus que serão salvos. Sexto lugar e último lugar, a mulher afligida com fluxo de sangue. Marcos capítulo 5 e versículo 28. Veja o que diz a escritura. Veja o que diz lá, Marcos 5 e versículo 28. Porque ela dizia: se eu somente tocar as suas vestes, ficarei curada. Eu quero te explicar isso, é o último ponto. Eu quero te explicar isso, escute comigo. Você sabia que a túnica de Jesus era de uma costura só? Eram as túnicas que usavam os rabinos, mestres. Por isso, quando o crucificaram, jogaram sorte sobre ela, porque ela valia muito dinheiro. A túnica de Jesus era igual à túnica do sumo sacerdote Arão. Dentro do forro, você diz forro? Dentro do forro, da orla, do manto de Jesus, na parte de dentro,
estavam cheios de versículos do Yeshiva, do Torá, do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. A mesma túnica que usava o sumo sacerdote Arão, o mesmo formato e a cor, era a túnica de Jesus. Túnica, não se diz túnica? Túnica de Jesus. Quando essa mulher vinha por detrás da multidão e ela dizia: se eu apenas tocar o seu manto, ela serei curada, é porque ela conhecia a palavra, que a palavra diz: eu sou Jeová, o Senhor Rafa. Se diz Rafa? Rafa, o Senhor teu curador, o teu sanador. Ela poderia ter dito: se eu tocar, mas ela dizia: tocar no manto, porque ela que conhecia a palavra, que ao tocar no manto e ao tocar a palavra, ela seria curada. Mas quando ela tocou a Jesus, ela não somente tocou a palavra, ela não somente tocou a túnica, ela não somente tocou o Yeshiva, a lei, ela não somente tocou o Antigo Testamento que ela conhecia, Rafa, ela tocou a palavra viva, a palavra vivente e poderosa. Ela tocou o Antigo e o Novo Testamento juntos. E quando ela tocou o manto de Jesus, a Bíblia diz que ele se virou e disse: de mim saiu poder. E ela veio tremendo diante dele: fui eu, Senhor. E ele lhe disse: vá, filha, tua fé a tem curado. Por quê? Porque ela tocou na palavra, ela creu na palavra. Não importa o que os médicos dizem, não importa o que as circunstâncias dizem, não importa nada. O que importa é o que a palavra diz. E o que a palavra diz é verdade, e não há nenhum homem para mudar o que a palavra diz. Termino com isso nesta tarde. Damaris e eu fomos orar por uma mulher que tinha câncer na Califórnia há algum tempo atrás. Escute, ela tinha um câncer no estômago. Escute o que eu lhe vou dizer. As partes do estômago dela, dentro, interiores, estavam podres. E os médicos abriram o estômago e o tiraram e colocaram dentro de uma bolsa de plástico e fecharam e colocaram com uma sonda, sonda se diz, debaixo das cobertas, dos cobertores. E os médicos haviam já falado com os filhos dela, que estavam em El Salvador, São Salvador, que ela iria morrer em menos de 4 dias. Até os filhos lá em El Salvador já estavam fazendo os papéis de, como se diz aqui, atestado de óbito. Escute o que é Deus. Nós entramos no quarto e sentimos aquele cheiro horrível de alguma coisa podre, mas nós não sabíamos. Era uma irmã na fé, em Cristo Jesus. Entramos, Damaris e eu, entramos com o pastor e levamos o óleo para ungir, levamos o óleo. Eu perguntei a ela e disse: irmã, você crê que Deus a pode curar? Ela disse: por isso que eu te chamei, porque eu creio. Se eu não crisse, não te mandava chamar, nem o pastor. Creio que Deus me pode curar. E ela disse: olha, meu filho. E levantou o cobertor, estava todas as partes do estômago interiores, dentro de uma bolsa. Ela creu, irmãos. Ela creu com toda a alma e a fé que essa mulher podia crer na sua vida. Nós colocamos a nossa mão sobre ela e oramos no nome de Jesus e confessamos a cura no nome de Jesus. A glória de Deus desceu naquele lugar. Era um sábado à noite. No domingo pela manhã, eu estava terminando uma campanha. À noite era o encerramento. Quando chegou no culto à noite, uma diaconisa entra na igreja. Pare de pregar. E eu falei: irmã, e por quê? Porque algo maravilhoso aconteceu. Eu fiquei nervoso também. E que maravilhoso aconteceu? E ela disse: maravilhoso. E o pastor disse: suba a plataforma e comparta. Sabe o que aconteceu? Nós oramos no sábado por ela. No domingo de manhã vieram os médicos a vê-la. Primeiro veio o seu médico de cabeceira. A tomou onde ela estava somente para cumprir, para estar registrado nos hospitais que eles estavam fazendo, porque ela ia morrer, só para ficar registrado, não porque ia curar, não. Tomaram aquela mulher e o levaram pelo corredor até a sala de radiografia. E tiraram as radiografias do estômago. Plá. Quando o médico de cabeceira olhou,
Não pode ser. Tirei errado as radiografias. Mandou a irmã de novo no corredor para o quarto. A enfermeira diga: fique aí, alguma coisa está errado. Mandou chamar o médico dela mesmo, o médico que atendia dela, que era domingo e estava em casa. Veio um homem. Tomaram a irmã de novo e levaram no corredor a irmã de novo até a sala de fazer radiografia. Daí o médico dele, ela mesmo, disse ao outro assistente: você não sabe tirar radiografias. Plá, 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 plá. Daí disse o assistente: você também não sabe. Regressaram a irmã de novo no corredor para casa. A irmã era de El Salvador, não entendia inglês. Daí a irmã disse assim: ó, posso falar com o tradutor? Daí tinha uma moça lá e disse: o que está acontecendo? E disse a moça: coisas estranhas. Coisa estranha. Mandaram chamar o diretor do hospital. O chefão, o poderoso chefão. Olharam a radiografia. Vocês dois não sabem tirar radiografia. Tiraram a irmã do corredor. De novo levaram a irmã de novo para tirar a radiografia. E a irmã disse: o que está acontecendo com vocês? De lá para cá, daqui para lá, o que está acontecendo aqui? Daí o diretor do hospital: plá, 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 plá. E os dois médicos assistentes: você também não sabe tirar a radiografia. Levaram a irmã de novo para o quarto e chamaram o técnico da máquina. Era domingo. Hoje é domingo. Vem aqui que essa máquina está errada. Essa máquina tem problema, está errada. Alguma coisa está tirando mal. Veio o técnico da máquina. Olhou a máquina. Aqui não tem nada. Essa máquina está perfeita. Aqui não tem nada. Mandaram chamar a pobre da irmã de novo. Já era às 4 da tarde. Todo dia passou tirando radiografia. Passou de novo no corredor, a irmã. Até lá. Ela já sabia o que Deus tinha feito. Daí o técnico da máquina diz: eu não sou médico, eu não estudei medicina. Eu vou tirar a radiografia, mas vocês que sabem, que entendem dessas coisas. Plá, 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 tirou. Disse o outro doutor: tira de outra maneira. Viraram a mulher do outro lado. Plá, 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 plá. Tira de outra maneira. Se coloca de costas. Se coloca de lado. De outro lado. Aí passaram a radiografia para os 3 médicos. Os 3 médicos. Daí a irmã sabia o que Deus tinha feito. Eles: posso falar com o intérprete? Daí veio uma moça. E os médicos disseram: senhora, nós temos ouvido que você é dos aleluia. E os crentes que vão orar, e de vez em quando dão umas palavras aí que não se entende o que eles estão dizendo, falando em línguas. Você pode explicar o que está acontecendo? Eu não posso explicar. Você me explica a mim o que está acontecendo, que eu não sei. E tomou a radiografia. Olha aqui, senhor, o seu atestado de óbito já está pronto. Os seus filhos lá em Salvador já sabem que você vai morrer. E que história é essa que eu estou vendo aqui? A irmã disse: eu não entendo. Você me diz o que você está vendo. O assunto é, senhora, que as partes do seu estômago estão podres. E não pode ser o que está aqui na radiografia. E ela, tão simples de El Salvador: e o que é que está na radiografia, moço? Aqui na radiografia está que todas as partes interiores do seu estômago estão novas, completamente novas, como se você nunca tivesse nada. Todas as partes estão novas. Algo aqui aconteceu. E ela olhou para ele e disse: foi Jesus Cristo, foi Jesus Cristo, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Aleluia! Coloque-se de pé e louve esse nome para sempre. Coloque-se de pé, levante as suas mãos e louve este nome para sempre. Foi Jesus. Levante as suas mãos e feche os seus olhos. Aleluia. Foi Jesus. Obrigado. Foi Jesus. Foi Jesus. Levante as suas mãos. Aleluia.
Não há enfermidade que Ele não te possa curar. Não há problemas que Ele não possa arrumar. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Levante as suas mãos e o louve. Já vamos terminar este culto. Louve ao Senhor. Louve, louve, louve. Louve ao Senhor. Levante as suas mãos. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de poder. Tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Levante as suas mãos e louve ao Pai. Pode me curar. Levante as suas mãos e louve ao Pai. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Deus é poder. O sangue de Jesus é poder. Hoje eu vou tocar nas vestes de Louve a Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele Louve a vai Jesus. me libertar. Louve a Jesus. Eu sei. Eu sei. Ele pode me Louve. Você que está lá em cima. Você que está aqui embaixo. Louve a Jesus. Louve a Jesus. Louve a Jesus. Maravilhoso é o seu nome. Hoje eu vou tocar nas vestes Maravilhoso é Jesus. de Jesus. Maravilhoso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai me curar. Aleluia. Eu sei que Ele vai me libertar. Ele pode. Eu sei. Eu sei. Sei que Ele pode me curar. Aleluia. Jesus quer te salvar nesta tarde. Vai me curar. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Se você está aqui nesta tarde e não tem a Jesus, Ele quer escrever o teu nome no livro eterno. Ele quer salvar a sua alma. Você que está lá em cima, você que está no telão, você que está lá, em nome de Jesus, Deus quer te salvar. Ele vai me curar. Jesus, nesta noite, quer salvar você. Quer perdoá-lo. Perdoá-la. Escrever o seu nome no livro eterno. A segundo convite, nós vamos orar pela igreja. E se você está enfermo, Deus te vai curar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a igreja esteja orando. Porque na hora do convite é uma luta espiritual muito grande. Na hora do convite é uma luta espiritual muito grande. Incline a sua cabeça e comece a orar por aqueles que não conhecem a Jesus. Se você está aqui nesta tarde e não tem a Cristo como teu Senhor e Salvador, e não conhece a Jesus, se você está aqui nesta tarde e você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, e você gostaria que Ele te salvasse, que Ele escrevesse o teu nome no livro da vida, que Ele te desse paz, amor, te desse um novo rumo na sua vida, em nome de Jesus, Ele quer salvá-lo. Lá em cima, lá no telão, em nome de Jesus, você que está no telão, em nome de Jesus, Deus te quer salvar nesta tarde. Amém. Abra o seu coração a Jesus. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Lembre-se, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Está escrito. Se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, se você gostaria de te arrepender dos teus pecados, confessar os teus pecados, aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador, para que Ele te perdoasse, para que Ele escrevesse o teu nome no livro da vida. Se você gostaria de receber a Jesus, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Amém. Eu ato o teu poder nessa noite. Solte essas almas, solte essas vidas. Abra o entendimento deles para a palavra, agora mesmo, em nome de Jesus. Concordamos. Eu te peço no nome de Jesus. Solte as suas vontades, seus livres arbítrios, seus corações, suas mentes.
Se nesta tarde você gostaria de receber a Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador, e você gostaria de entregar o teu coração a Jesus para que Ele salvasse a sua alma, você deve querer no seu coração recebê-lo. Você deve desejar entregar o teu coração a Jesus. Você deve crer na palavra como ela é, para entregar o teu coração ao Senhor. Se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, para que Ele te perdoe e salve a tua alma, levante a sua mão onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante a sua mão. Lá em cima, levante as suas mãos. Lá no telão, os diáconos me ajudam, por favor. As pessoas que estão lá no telão, os diáconos, as diaconisas, levante a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que quer a Jesus nesta noite, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lá atrás, obrigado, aleluia. A igreja segue orando. Todos os dias Deus nos tem dado almas. Todos os dias Deus nos tem dado almas. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você pessoalmente. Você que levantou a sua mão para receber a Jesus, saia do seu lugar onde você está e venha até aqui na frente, e eu vou orar por você pessoalmente nesta tarde, em nome de Jesus. Deixe as crianças virem a Jesus. Saia do seu lugar, aqueles que levantaram as suas mãos, aquela senhora lá, aquele senhor que está ali, aquela jovem lá daquele lado. Lá em cima houve pessoas, as pessoas que estão lá no telão. Os diáconos me ajudam, por favor, a trazer estas pessoas. Venha receber a Jesus. Venha receber a Jesus no teu coração. Saia do teu lugar e venha. Você pode se ajoelhar ou você pode estar de pé, como você queira. Você pode sair do seu lugar e venha. Aleluia. Hoje é noite de salvação eterna. Aleluia. Fique aí, vamos orar. Ore, 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 ore. Ore para que o Senhor traga as almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Pelo poder do sangue. No nome de Jesus. As pessoas que estão no telão, lá em cima, por favor. Lá em cima, mas aquelas que estão no telão no anexo, trazem elas para cá, por favor. Os diáconos me ajudem, por favor, a trazer as pessoas. Deus te abençoe. Depois nós vamos orar pelos teus filhos. Vamos orar pelos teus filhos. Deus te abençoe, filho. Está chorando, veja só aquele garotinho. Isso é o que Deus faz. Deus toca as crianças, os adultos, os adolescentes. As pessoas que estão no telão, deixa elas passarem, por favor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Passa aqui adiante, aleluia. Passa aqui adiante, em nome de Jesus. Passa aqui adiante, em nome de Jesus. Eu vou esperar para que você venha. Depois eu vou orar pelos teus filhos, pela tua família. Se você está enfermo, Deus te vai curar aqui e agora. Se você tem uma necessidade diante de Deus e você precisa de fé, Deus irá acrescentar a tua fé nessa noite. Em nome de Jesus. Veja como vem almas. Veja como vem almas, aleluia. Jesus te ama, filho, Jesus te ama. Veja como vem almas, deixa eles virem. Aleluia, deixa eles virem. É colheitas traz colheita, aleluia. Deus quer salvar o Brasil, aleluia. Deus quer salvar o Belo Horizonte. Deus quer salvar a nossa pátria. Você que está lá no telão, em nome de Jesus, receba Cristo como teu Senhor e Salvador. Saia do seu lugar onde você está. Deixa que Deus cure a sua enfermidade. Mas o maior milagre não é a cura do corpo, mas é a cura da alma, é a cura do seu espírito. Deixa Jesus te salvar, te curar da tua enfermidade e escrever o teu nome no livro da vida. Deus te abençoe, aleluia. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. A igreja incline a sua cabeça. A igreja incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar por eles aqui agora. Se há alguém mais que está lá em cima, hoje é a noite do milagre para a sua vida. Hoje é a noite do milagre. O maior milagre não é a cura do corpo enfermo. O maior milagre é a cura da alma, é a cura do espírito. Nessa noite, em nome de Jesus, vamos orar. Haverá alguém mais? Uma moça, Deus te abençoe. Haverá alguém mais? Vamos orar. Se não há ninguém mais,
Vamos inclinar nossas cabeças. Vocês que estão aqui comigo, incline a sua cabeça, por favor. Feche os teus olhos diante de Jesus. Uma senhora a mais, Deus lhe abençoe. Jesus lhe ama muito. Haverá alguém aqui deste lado? Uma moça, alguém? Você já recebeu Jesus? Você gostaria de receber? Vem aqui então, Deus te abençoe. Coloque-se aqui então, Deus vai te salvar. Haverá alguém mais? Você já recebeu Jesus, filho? Haverá alguém mais? Alguém mais? Um pai, uma mãe? Às vezes as pessoas estão tão perto de receber a Jesus que somente falta que alguém lhe diz: você gostaria de entregar a Jesus? Sabe que experiência tivemos no México? Na Ciudad Juárez, no norte de México. Havia 8.000 pessoas numa praça de touros, onde tem os touros brigam, os corridas de touros. Um jovem com uma camisa verde ou vermelha, não lembro bem, estava no meio de 8.000 pessoas. E eu apontei o dedo a ele e disse: você, Deus quer salvá-lo. Quando ele veio e recebeu Jesus e chorou e me abraçou, ele disse: pregador, eu fiz um teste com Deus quando você estava pregando. Eu disse: se este homem prega a verdade, ele vai me descobrir aqui no meio de 8.000 pessoas, e vai apontar o seu dedo e vai dizer a cor da minha camisa, e vai me chamar para frente. E Deus o salvou naquela noite. Aleluia. Deus conhece você no meio do Maracanã com 200.000 pessoas. Deus é Senhor. Amém. Onisciente, incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus vai salvá-lo. Repita depois de mim estas palavras com voz alta e com o coração, com a tua sinceridade. Uma pessoa a mais. Deus te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado. Um matrimônio parece, um casal. Agora incline a sua cabeça, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, nesta tarde eu te recebo como meu Senhor, e o meu Salvador. Salve a minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. Tenha misericórdia de mim. E nesta noite, em nome de Jesus, eu creio com o meu coração, e eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. E nessa tarde eu sou salvo para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Pastor Círio tem algumas palavras com as pessoas que se converteram. Aleluia. Estenda as mãos, igreja. Deixa quem está te acompanhando agora não mais te abraçar, não mais segurar nas suas mãos, mas dá licença para que sejam colocadas sobre a sua cabeça. Nós vamos te abençoar. Tem algumas pessoas aqui que ainda estão desacompanhadas. Eu preciso que a igreja ajude. Eu preciso insistir. Toda vez que sair do seu lado, você vem ao altar. Você precisa colocar suas mãos sobre a cabeça dessa pessoa. Aleluia. Imagina você num terreiro de Umbanda e alguém lá coloca as mãos sobre a sua cabeça. Você não tem dúvida que a maldição vai te acompanhar, pois com muito mais poder a bênção, Senhor, aqui nesse lugar. Com muito mais poder. Amém. Senhor Deus e Pai, na autoridade de Jesus de Nazaré, nós desligamos estas almas do reino das trevas e as transportamos para o reino da luz do Filho do seu amor. Em nome de Jesus, recebam a bênção de Deus e vão em paz. Amém. Vamos fazer uma oração todos juntos. Coloque-se de pé, levante as suas mãos e vamos orar pelo poder da fé. Se você está enfermo, se você precisa de um milagre financeiro, se você precisa de trabalhos, se você tem contas, se você não pode pagar, se a maldição da miséria está sobre a sua vida, agora mesmo, rompa, você diz? Sim. Rompa, quebre em nome de Jesus essa maldição do diabo. Quebre a enfermidade na sua vida, quebre a miséria na sua vida. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele redimiu, aleluia. Ele remiu-nos do poder das trevas, do poder da miséria, do poder da enfermidade. Em nome de Jesus, Ele o garantiu a vitória na cruz do Calvário. Se os teus
parentes, familiares estão enfermos, não são salvos, envia a palavra agora, envia a palavra em nome de Jesus. Envia a palavra pelo poder do nome de Jesus. Envia a palavra, levante as suas mãos. Não precisa que você venha até aqui adiante. Temos que sair porque o culto das 7 já está às portas. Mas em nome de Jesus, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Louve ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aleluia. Pai amado, oramos nesta tarde em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus, eu oro com os pastores, colegas meus do ministério, e repreendemos nesta tarde todo espírito de enfermidade. Amém. A tua palavra diz em Isaías 53 que o castigo da nossa paz foi sobre ele, e nas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos curados. Nós fomos curados. Nós fomos curados. Nós fomos curados. Em nome de Jesus, eu envio a palavra a cada pessoa que está aqui. Eu envio a palavra à minha irmã Rosa em Sapiranga. Eu envio a palavra à minha irmã Naya. Eu envio a palavra a cada pessoa e seus familiares que estão aqui nessa tarde. Eu envio a palavra em nome de Jesus. Diabo, seja destruído o teu poder nesta tarde. Seja destruído o teu poder nesta tarde. Espírito de miséria, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, saia! 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 Concordamos. Saia! Concordamos. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Confesse a palavra agora, confesse a palavra. Diga: estou curado. Estou curado. Sou abençoado. Estou abençoado. O espírito de miséria é quebrado na minha vida. De miséria é quebrado. Serei prosperado. Serei próspero. Serei prosperado. Serei prosperado. Em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Jesus, dê um novo templo para a nossa igreja. dê um novo templo para a nossa igreja. Abra as portas. Abra as portas. Tu eres o dono do ouro e da prata. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira dos impíos para dar para nós. Senhor. Dá para Em nome nós. de Jesus. Em nome de Jesus. Para que Belo Horizonte saiba Para que Belo Horizonte que há saiba poder no nome de Jesus. poder no nome Que há poder no nome de Jesus. poder no nome de Jesus. Levante as suas mãos e louve ao Pai. Louve ao Filho e louve ao Espírito Santo. Deixa que a fé penetre no teu coração nesta noite. Deixe que a fé penetre no teu coração nessa noite. Deixe que o dom da fé penetre no teu coração. Saia em vitória, saia em poder, saia em vitória. Deus te abençoe. Eu te amo em nome de Jesus. Deus abençoe Belo Horizonte. Que Deus salve o meu Brasil. Aleluia. Que Deus salve os teus familiares. Louve ao Senhor, louve. Que Deus abençoe esta igreja. Pastor Glaico, Pastor Ciro, Pastor Toninho, os outros pastores, suas famílias, suas esposas, seus filhos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para vencer. Aleluia. Louve a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus nos chamou Aleluia. para vencer. Obrigado, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Estenda suas mãos para o altar. Diga: Doutor Josué, que Deus te abençoe e toda a tua casa, e faça prosperar os teus caminhos, no nome de Jesus. Se você quer isso, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Tome o seu lugar por um instante, se assente por um instante, curve a sua cabeça, curve a sua cabeça, curve a sua cabeça por um instante. Você vai receber a bênção apostólica, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo, o fogo que está em nós, que se manifeste por onde quer que andemos, queimando todo o mal, e que entre em nossas casas e lá fique para sempre. Amém. Passe pelo altar, deixa aqui a tua bênção.
e vá com Deus. Eu te falei, eu tinha certeza que você ia ser edificado, eu tinha certeza que a palavra ia penetrar no seu coração. A palavra é pregada para isto mesmo, para produzir mudanças, para nos levar a novas atitudes. Eu também fiquei muito impressionado com o que foi dito nesta mensagem. Eu tenho certeza que impressionou você. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida ou pergunta em relação à palavra de Deus, escreva-nos. O nosso endereço aparece agora no seu vídeo e eu tenho certeza que eu e o pastor Glaicon Terra Pinto, dentro da misericórdia de Deus, vamos te responder e vamos tentar aliviar o seu coração, tirando as suas dúvidas. A Bíblia não falha. Se você procurar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a resposta. E nós estamos aqui para tentar te abençoar. Você vai ficar com mais esse louvor. Um louvor que vai falar também ao seu coração e trazer aquela paz à sua casa. E neste outro louvor, então, é que nós estamos nos despedindo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você quiser fazer uma parceria conosco, estender a sua mão e ajudar este ministério na produção destas fitas, então envie a sua oferta de amor. Assim que formos identificando a sua oferta, imediatamente estaremos lhe remetendo o recibo correspondente. Esse recibo é de muita utilidade, também para o seu imposto de renda. Deus há de te abençoar. A nossa conta bancária está aí no seu vídeo e também o nosso telefone. Faça um contato conosco. Nós estamos aqui à sua disposição. A paz do Senhor. Dores e mágoas insistem comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois o seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se acabam na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi